Olá pessoal, nós faremos agora a análise de uma prova discursiva de um candidato que participou da seleção do Exame Nacional de Acesso ao Prof. Letras, exame realizado em 2024 para a turma que vai iniciar em 2025. Esta redação, esse texto, obteve a nota 10 da banca. A gente dividiu aqui esta análise em duas partes. A primeira parte, sendo postada em nosso canal no YouTube. Caso você tenha interesse em se inscrever em nosso curso preparatório, basta clicar no link que está na descrição deste vídeo. Então, nesta primeira parte, nós vamos fazer a análise da proposta da prova, o que a prova pediu, para os candidatos, falar também sobre os possíveis equívocos que poderiam ter acontecido, na escrita dessa prova, e de fato ocorreram alguns equívocos que acabaram impactando diretamente na nota atribuída pela banca, tá bom? Então, nesta primeira parte, nós vamos nos deter na análise da proposta. Na segunda parte, nós vamos analisar o texto do candidato que obteve nota 10 nesta seleção. Nós temos o seguinte texto: prova discursiva. Em um livro didático de língua portuguesa do 6º ano, encontra-se uma atividade no conteúdo de oralidade, com orientação nos seguintes termos: sente-se ao lado do seu colega ou forme um pequeno grupo para conversarem e dialogarem sobre um tema escolhido por vocês. Então, nós temos aqui essa situação que o livro do 6º ano nos traz, um livro focando aqui no conteúdo de oralidade. Percebe-se aqui que a oralidade nesta atividade está se resumindo a um diálogo, a uma conversação sobre um tema que foi escolhido. Obviamente, uma atividade bastante simples, que não aborda a complexidade que é a manifestação linguística por meio da oralidade. Então, a gente não deve reduzir as atividades de oralidade ao mero diálogo, à mera conversa. Obviamente, há gêneros discursivos que são tipicamente orais, que exigem um trabalho sistematizado que envolve diversos fatores. Pois bem, nós temos aqui a proposta de produção textual. Considerando a atividade proposta no livro didático e seus conhecimentos sobre o tema oralidade, você, professor da educação básica da rede pública de ensino, decide escrever uma carta aberta aos professores de língua portuguesa e de outras áreas do conhecimento. O objetivo dessa carta é, a partir da análise da atividade proposta no livro didático, promover uma reflexão em torno da presença-ausência da oralidade em sala de aula, a fim de convencer os professores sobre a importância de se integrar em ações que promovam, tendo em vista o desempenho dos alunos nas interações formais ou informais no mundo da vida, um trabalho sistematizado com a produção de gêneros textuais orais na escola. Então vejam, pessoal, o objetivo dessa carta aqui não é descrever atividades, não é trazer uma proposta de aula, é descrever essa aula na qual seria abordada a oralidade. O objetivo dessa carta é tecer comentários sobre a atividade presente no livro didático, obviamente uma reflexão crítica, se o ensino da oralidade deve se resumir ou não a uma mera conversação, a um mero diálogo. Daí a sugestão seria, a crítica feita à atividade proposta no livro didático, defender um ponto de vista sobre essa atividade, defender o ponto de vista com argumentos, de preferência citando vozes de autoridade, aquilo que a gente sempre pega em nosso curso. Daí a importância das análises que a gente faz de livros. Por isso que em nossa plataforma nós temos uma vasta análise de livros voltados para o ensino de língua portuguesa.
Destaco, inclusive, um livro que está presente em nossa plataforma, e nós fizemos análise de todo esse livro, Gêneros Orais Escritos na Escola, que poderia ser citado aqui nesse texto, né? Então, uma citação que se relaciona diretamente a essa temática. Vale lembrar o simulado que nós fizemos em nosso curso, né? O simulado voltado justamente para essa seleção de 2024 para a turma de 2025. Em nosso simulado, qual foi a temática? Oralidade, né? Ensino de oralidade. Então, a gente acertou na temática. A única diferença foi em que nosso simulado, né, a gente pediu um ensaio acadêmico no qual a gente deveria discutir o ensino da oralidade. Aqui, nesta prova, foi solicitado que os candidatos escrevessem uma carta aberta. Basta a gente ver as aulas de análises, né, da carta aberta, que já foi cobrada em seleção anterior. Então, é muito importante a gente fazer também essas leituras que, de fato, contribuem para a nossa argumentação. Então, vejam, nós temos aqui que discutir e defender um ponto de vista, um posicionamento sobre aquela atividade presente no livro. A gente se posiciona, promove uma reflexão sobre a presença ou ausência da oralidade em sala de aula. É importante a gente abordar a oralidade em sala de aula, considerando o contexto atual. Ela tem o mesmo prestígio, né? Ela tem o mesmo espaço se a gente comparar com a escrita. E vejam, a fim de convencer os professores sobre a importância de se integrar em ações, obviamente inserindo aqui o trabalho com os gêneros textuais orais. Então, se posicionar em relação à atividade proposta no livro didático e, já adianto, uma proposta de atividade bastante, digamos, reducionista, né? Reduzindo aqui o trabalho com oralidade à mera conversação, ao mero diálogo. Obviamente a oralidade é muito mais do que isso, então a gente iria defender esse posicionamento da importância de trabalhar oralidade, a diversidade de gêneros discursivos orais em sala de aula, ok? Então esse é o principal objetivo do nosso texto. Se você, por exemplo, trouxe uma aula de oralidade, descrevendo os passos de uma aula de oralidade, né, sem refletir sobre a atividade que foi proposta, provavelmente você teve pontos retirados, né, no que diz respeito à coerência, à argumentação, ok? Então é muito importante, pessoal, a gente não se desviar daquilo que está sendo pedido, tá bom? Nas instruções, nós temos: sua carta deverá obrigatoriamente atender às seguintes exigências: ser redigida no espaço destinado à versão definitiva na folha de redação, ser redigida na variedade padrão da língua portuguesa, não ser escrita em versos, conter no máximo 30 linhas, respeitar as normas de citação de textos, ser assinada somente pelo pseudônimo professor da educação básica, né? Então veja uma informação importante, por quê? Porque na carta aberta nós obviamente temos o nosso destinatário, professores de língua portuguesa, né? E de outras áreas do conhecimento. E ao finalizar uma carta, nós temos a assinatura, né? Então, em exames anteriores, nós já tivemos cobrada a carta aberta. Obviamente, não é permitido, né, a gente assinar, a gente se identificar. Então, justamente pensando nesse fato, essa informação não esteve presente em exame anterior, no qual foi pedida a carta aberta, né? Mas aqui eles tiveram esse cuidado, já sabendo que essa assinatura é importante para caracterizar esse gênero textual como uma carta, né? Então a assinatura é importante, mas eles já deixaram claro, né, que você deve assinar somente pelo pseudônimo professor da educação básica, e obviamente não trazer aqui o seu nome, né? Você não pode se identificar. Então,
Como a gente deve trazer uma assinatura na carta aberta, o próprio exame já nos trouxe aqui qual assinatura nós deveríamos ter utilizado. Professor da educação básica, ok? O que aconteceu? Alguns candidatos esqueceram de assinar, não viram as instruções atentamente, assinaram com outros nomes, né? Então é muito importante, pessoal, a gente ter calma, ler todas as instruções, ver se de fato a gente está contemplando tudo. Um ponto muito importante é a gente buscar ter calma, né, nesse momento. Alguns candidatos tiveram a sua prova anulada porque assinaram com o próprio nome, e não pode. Será atribuída nota 0 à carta aberta em qualquer um dos seguintes casos: texto com até 10 linhas, fuga ao tema ou à proposta, letra ilegível, identificação do candidato, nome ou assinatura que não seja o pseudônimo indicado, né? Alguns esqueceram de colocar a assinatura, não tiveram a prova anulada. Alguns escreveram apenas professor, professora, professor compromissado, professor preocupado, enfim. Mas não se identificaram e utilizaram outros pseudônimos, né? Mas não tiveram a prova anulada por isso. A prova seria anulada se você tivesse, né, escrito o seu próprio nome aqui. E texto que revele desrespeito aos direitos humanos ou que seja ofensivo, ok? Então nós temos aqui a proposta da prova, exame realizado em 2024 para a turma que iria iniciar em 2025, ok? Bem, aí na segunda parte dessa aula nós vamos aqui analisar o texto de um candidato que obteve nota 10 nessa prova. Bons estudos a todos e até a próxima.